Queridos irmãos, queridas irmãs, e neste sábado, dia 25 de setembro, estamos trazendo a Palavra de Deus, o Evangelho da vida, já chegando ao final de semana, agradecendo ao Senhor a semana que passou, pedindo a Ele a graça de que neste final de semana possamos fazer a experiência da Eucaristia, na vida da comunidade e crescermos cada vez mais no conhecimento, no amor e no seguimento de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Lucas, capítulo 9, versos 43 ao 45. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: gravai nos ouvidos essas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam o que Jesus dizia. Ficava-lhes encoberto, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, ele é bastante curioso, porque ele começa dizendo que todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia. Ou seja, as obras, as palavras, a pessoa de Jesus criava nas pessoas uma grande admiração. Jesus arrastava multidões. As pessoas estavam encantadas. De onde veio este homem que fala com tanta autoridade? De onde vem o poder desse homem que cura, que ressuscita, que liberta as pessoas? E talvez os discípulos de Jesus também estivessem encantados com a fama de Jesus. E Jesus trata logo de esclarecer para os discípulos que ele não é aquele Messias glorioso, famoso, que eles estão esperando. Ele é o Messias da cruz. E por isso, Jesus chamou os discípulos e disse: gravai bem em vossos ouvidos. Gravai bem em vossos ouvidos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Bastou essa palavra para criar uma incompreensão na cabeça dos discípulos. Será que os discípulos não compreenderam o que Jesus disse? Será que Jesus não foi claro? Foi muito claro. Mas os discípulos não podiam aceitar. Eles não compreenderam porque, para eles, não tinha nenhum sentido. Jesus, com aquela fama, com aquele poder todo, sofrer. Como hoje, quantas vezes nós também temos dificuldade para compreender a cruz? Quantas vezes queremos ter uma igreja do progresso, do sucesso, e quando tudo está dando certo, parece que Deus está conosco. Quando as coisas começam a dar errado, parece que Deus nos abandonou. Principalmente na hora da enfermidade, das crises, do luto, né? Como é difícil compreender a fé
Como é difícil dizer para uma mãe que perdeu o filho: o seu filho vai ressuscitar. Por mais que essa mãe reze no credo: creio na ressurreição da carne. Mas é difícil. Assim também para nós, como é difícil compreender às vezes a perseguição, o sofrimento, a cruz. Então o evangelho de hoje chama-nos a atenção. Olha, cuidado para não ter uma fé do oba-oba. Cuidado para não ter uma fé muito romantizada, pois o Cristo que nós seguimos é o Cristo glorioso, poderoso, sim, mas também é o Cristo da cruz. E o Evangelho diz que os discípulos ficaram tão confusos que não tinham coragem nem de fazer perguntas. Eles não queriam aprofundar sobre a cruz. Quantas vezes nós hoje também não queremos um Cristo da cruz? Quantas vezes queremos ser cristãos, mantendo-nos uma prudente distância das chagas de Cristo? Mas Cristo quer que nós toquemos as suas chagas na carne sofredora do outro. É na cruz, olhando para a cruz, tocando os crucificados da história, que vamos de fato compreender quem é esse Jesus Salvador, que um dia nos resgatou, que nos ama e que nós queremos seguir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.